Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao webinar da Engineering com a SAP sobre TDF. Vamos começar daqui um minutinho, tá joia? Só o pessoal acabar de entrar. A Liana vai dar o ok para mim aqui do marketing. A gente começa, ok? Bom dia a todos aí. Espero que tenham uma boa hora aí de informações. Bom, então vamos lá, gente. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. O Alexandre Schmidt também está com a gente aqui, vai participar, tá joia? Vamos falar um pouquinho da transformação digital que está acontecendo na área fiscal, já acontece há alguns anos, né? E como Engineering e a SAP podem ajudar vocês aí com o SAP TDF e o DPFISC no TDF. Maravilha? Bom, qual que é a nossa agenda hoje? Então, vamos falar um pouquinho sobre Engineering, tá? Quem é a empresa que está por trás da ferramenta DPFISC. Vamos falar como é que está o cenário fiscal atual hoje, olhando o fisco, né? E olhando as empresas. Vamos comentar, e aí o Schmidt vai entrar para falar da solução SAP, nós vamos falar da Engineering, vamos citar alguns cases, o que nós estamos fazendo como inovação, e depois algumas perguntas que vocês quiserem, a gente pode interagir um pouquinho aí. Maravilha? Então vamos lá. Bom, gente, para vocês entenderem, para quem não conhece, a Engineering é uma empresa italiana, tá? Já está há mais de 40 anos no mercado, tem sede, né, uma das maiores empresas na Europa, ok? E ela atua em várias áreas, com transformação digital, com fábrica de software, com N atividades, tá? Aqui no Brasil, nós viemos no final de 2008, então nós estamos hoje já há 12 anos aqui, por conta que a gente atendia mundialmente a duas empresas, né, a TIM e a Fiat, muito fortes, da Itália, e aqui nós temos uma política de aquisição e nós adquirimos uma empresa de SAP. Então, hoje é o SAP e a solução fiscal dentro do SAP são um dos carros-chefes da Engineering aqui no Brasil. Tá? Nós trabalhamos com outras áreas, temos uma área de ciência de dados, então nós temos umas áreas cross, porque nós temos um DNA de inovação, né, dentro da empresa. Ok? Então, alguns números da empresa, os escritórios onde nós estamos. Maravilha? Bom, o que é a transformação digital no âmbito fiscal, né? Tudo que a gente faz no âmbito fiscal, quando a gente melhora um arquivo, a gente fala do primeiro passo, que é uma inovação, ou seja, a partir do momento que você entrega um arquivo eletrônico para o fisco, um arquivo contábil para o fisco, você está fazendo uma inovação dentro da transformação digital. Você tem um segundo step depois dessa inovação, que seria a mudança de paradigma, ou seja, hoje o fisco ele audita eletronicamente, ele faz termos de auditoria, as TIADs, ele faz as requisições de informações, tudo eletrônico. Então teve uma mudança de paradigma nesse conceito. Mas a transformação digital, a disruptura no processo, seria quando o fisco já começa a fazer atividades que a gente fazia antes. Então, quando você fala no aspecto pessoal, vamos falar assim, você tem hoje, por exemplo, o imposto de renda pessoa física, você só insere as informações, quem calcula o imposto é o fisco, né? Você só insere as informações que tem que inserir. E na área jurídica, hoje o fisco já está começando a fazer essa disrupção, ou seja, a DCTF Web gerada, ela já é uma disrupção, ou seja, o fisco vai passar a gerar as informações e as empresas vão começar só a confirmar essas informações. Para isso, o cuidado com porque o fisco vai gerar as informações de apuração, de obrigações,
com as informações que as empresas estão passando através de arquivos, de SPEDs e tudo mais. Então, o que acontece? Nós temos que ter um cuidado muito grande já com a origem dessa informação, porque a gente não vai ter o tempo que a gente tinha antes de você poder corrigir essa informação antes de enviá-la para o fisco. O fisco já vai receber isso quase que eletronicamente e ele que vai gerar essa informação. Então, ele já está na figura da disrupção, né? Quando se fala em transformação digital, o fisco hoje é referência mundial, o fisco brasileiro, né? É referência mundial em transformação digital. Então, hoje, a gente já tinha uma alta complexidade, nós temos hoje 27 UFs, com cada um com a sua tributação, temos os municípios, cada um com a sua tributação, temos a área da União, cada um com a sua tributação, com os seus arquivos, com os seus registros. Temos as figuras dos SPEDs, que foi uma revolução muito importante a partir de 2007 lá, ok? Mas o que o fisco fez, então? O fisco hoje ele tem um processo muito complexo e muito potente de cruzamento de dados. Então, ele investiu muito em tecnologia, investiu em Big Data, investiu em ciência de dados, investiu em computadores, né? Então, tem o T-Rex e o software, que é a Arpia, para poder simular e cruzar informações. Para quê? Para ele ter acuracidade, ele aumenta a fiscalização, o volume de fiscalização, e tem maior acuracidade nessa fiscalização. E com isso, ele melhora a expectativa de autuação e melhora a expectativa de arrecadação. Por quê? Porque o fisco não pode hoje simplesmente aumentar imposto. Hoje a gente já tem um volume absurdo de impostos, né? Então, o que o fisco tem que fazer? Aumentar a curacidade na sua fiscalização para melhorar o seu desempenho. E é isso que ele está fazendo. E hoje ele é pioneiro nisso. Bom, isso é o lado do fisco. E as empresas hoje? Então, as empresas têm um trabalho absurdo onde tem que fazer a apuração de impostos nas mais diferentes opções, gerar obrigações acessórias das mais diferentes nichos, né, a nível estadual, a nível federal, a nível municipal. Tem que cumprir essas obrigações, apurar com acuracidade essas informações. Com isso, hoje, nós temos assim, muitas atividades que são muito operacionais. A gente tem muitas atividades manuais para gerar essas informações. A gente usa muito pouca capacidade intelectual, não por conta que a gente não tenha, mas por conta que a gente tem uma operação muito puxada. A gente brinca que a gente corre muito atrás do rabo e não dá tempo de analisar essas informações. Gasta muito tempo. Mas por que a gente faz isso? Porque a base de dados é muito fragmentada, ou seja, tem várias origens de base de dados. Você tem uma origem de base de dados da sua operação e depois uma outra origem, de repente, para a operação fiscal. Você tem, de repente, na mesma base, você tem diferentes origens onde você tem que buscar essas informações e consolidar. Você pode ter, por conta de alterar muita informação por conta de confiável, ou seja, você não tem compliance e governança nesse processo. E tudo isso gera gasto de tempo, risco fiscal, e investimento grande em área fiscal que acaba não surtindo o efeito necessário. Ou seja, a área fiscal passa a ser um ralo da empresa, uma operação simples da empresa e não prova valor para a empresa. Ok? Então, como é que a gente pode ajudar as empresas a chegar no nível que o fisco está? Ou seja, nós temos que equiparar o fisco em termos de compliance, de governança, de atuação, e a gente ter valor para as empresas, dar valor, a área fiscal dá valor para as empresas em termos de planejamento, de mitigação de risco, né? Para isso, nós temos algumas ferramentas, né? Entre elas, o SAP TDF e a DBFisc dentro do SAP TDF. Para que a gente tem isso? Porque para as empresas atingirem a maturidade fiscal. A evolução da maturidade fiscal, ela vem desde um processo que você estava totalmente manual, onde você extraía os dados manualmente, a apuração era feita no Excel ou manualmente, você tinha análises feitas todos manuais. Você tem uma segunda onda, onde você tem sistemas fiscais interfaceados, ou seja, você tem hoje uma funcionalidade para apurar o imposto, você pode fazer uma análise por relatórios, mas você tem uma interface de dados, você tem bases separadas e segregadas, você tem a falta de compliance. Numa terceira perna, você tem sistemas fiscais que não precisam mais de interface, então hoje aí você tem exatamente a informação que você tem na origem, você tem no sistema, mas você continua fazendo análise por relatórios, você continua tendo que, às vezes, ajustar isso manualmente, e às vezes algumas empresas estão nesse nicho 3 e fazem atividades do nicho 1 ainda, ou seja, fazem análise em Excel, fazem ajustes manuais, tá? E o processo do nicho 4, que seria sem extração de dados, a apuração não precisa mais ser funcionalidade, mas você pode ter automatização dessa apuração, você pode ter análise da informação através de inteligência artificial, controlar automaticamente esses ajustes através de inteligência artificial.
que aí seria o melhor modelo de maturidade fiscal. Você utilizaria ferramentas para melhorar, através de entendimento dos seus próprios processos, você utilizaria ferramentas para melhorar a sua atividade fiscal, deixando muito mais intelectual e menos operacional o seu processo, ok? Para isso, hoje a SAP já tem uma ferramenta muito potente, que é o TDF, e nós temos uma ferramenta que é totalmente nativa dentro do TDF, que é o DPFISC, ok? Bom, para falar do TDF, nós vamos convidar aqui o Alexandre Schmidt. O Alexandre Schmidt é o responsável pela ferramenta de TDF dentro da SAP, né, já há muitos anos no processo aí, né, Schmidt? E ele vai comentar um pouquinho da arquitetura do TDF, das benesses do TDF da plataforma fiscal da SAP. Bom dia, Schmidt. Bom dia, Brugnoli. Bom dia a todos. Pessoal, é muito gratificante poder estar falando com vocês aqui sobre um assunto extremamente importante. Eu acho que os pontos que o Fabiano colocou, mesmo que de uma forma muito rápida, são pontos muito importantes, porque nós sabemos que, ao longo desses últimos anos, né, o fisco veio intensificando o processo dele, né, de auditoria, de fiscalização, e o fisco, para que ele possa ser cada vez mais eficiente, ele investe muito em tecnologia, né? Então, já faz alguns anos que o fisco vem ganhando, né, prêmios, né, por um órgão que mais investe em tecnologia, e a gente vê que do lado da empresa, muito poucas empresas estão investindo em tecnologia na área fiscal. E nós sabemos que quando a gente emprega tecnologia numa determinada área da empresa, o intuito, né, da tecnologia é que ela ajude o usuário no dia a dia. E para a SAP, isso não foi diferente para a área fiscal. A SAP ela já vinha estudando, né, poder comportar um pouco mais de tecnologia nessa área fiscal, e para isso, né, a SAP lançou uma plataforma que pudesse dar sustentabilidade em alguns pilares específicos, né, produtividade, compliance fiscal e tecnologia. Para que vocês possam entender, né, como é que essa plataforma funciona, né, dentre os componentes que nós temos dentro da plataforma fiscal, o primeiro deles é o próprio TDF, né? Então, o TDF, como um primeiro componente fiscal, se você puder dar um cliquezinho aí, por favor, Brugnoli. E o TDF, o primeiro componente que ele tem, para que vocês possam colher benefícios, né, são melhorias fiscais no RP. E por quê? Né? Uma primeira preocupação da plataforma fiscal da SAP não é só com a entrega de obrigações. Nós sabemos que hoje a área fiscal ela sofre muito por problemas em processos, por problemas em cadastros, por problemas em movimentações que muitas vezes já vem errado e leva com que a área fiscal no final do mês ela tenha que ter um volume alto de trabalho para ficar corrigindo informação fiscal. Então, o primeiro intuito da plataforma é trabalhar num conceito de melhorias fiscais, ou seja, dentro do seu RP, eu tenho um componentezinho ali que vai dar uma melhoria fiscal no seu processo, ou seja, né, pegando alguns exemplos ali, como a gente destacou aí na apresentação, nós temos um processo novo de determinação automática do IVA, de compras e vendas, eu tenho agora a nota fiscal manual com contabilização, a gente sabe que antigamente ela não contabilizava, eu tenho a possibilidade dentro do meu RP de criar regrinhas de validações, ou seja, colocar mais inteligência fiscal no meu cadastro, no meu processo, na minha movimentação fiscal. Eu tenho ali, por exemplo, um cockpit feito do zero para trabalhar o CIAP, um aspecto muito importante nas empresas, né? Como controlar o bem, como controlar o crédito, né? Referente a esse bem. Sabemos aí que tem uma legislação e esse bem, ele tem diversas possibilidades de movimentação, eu posso transferir, vender, baixar o bem, enfim, a gente tem um cockpit totalmente construído do zero, e claro, né, uma das coisas que sempre atrapalhava a área fiscal, que também é uma melhoria importante no RP, é o conceito do fechamento fiscal. Fiz o fechamento contábil, trabalhei todo o processo de apuração, entreguei as minhas obrigações, agora eu tenho meu fechamento fiscal, e isso dentro do RP, tá? Então, são melhorias fiscais que o TDF, ele emprega dentro do RP para que a gente possa ter um pouco mais de inteligência fiscal nos processos. Uma vez que os processos estão mais inteligentes, né, estão mais com uma qualidade melhor, a gente tem o próprio TDF. E aí, qual que é a possibilidade do TDF? A gente pode instalar o TDF dentro do seu RP, né, existem requisitos específicos para esse tipo de modalidade, ou o TDF ele pode estar fora do seu RP, ali numa caixinha do lado, um servidorzinho do lado, só que qual que é o grande benefício da plataforma? Não tem interface, não tem extração de dados, não tem duplicação da informação fiscal. O TDF é como se fosse o módulo fiscal do seu RP. Ele vai estar ali conectado
nativo, trabalhando as informações fiscais ali em tempo real, possibilitando com que o usuário consiga ter a mais qualidade do dado e poder trabalhar esse dado de uma forma diferente. Quando você instala o TDF, seja dentro do seu RP, ou seja ele numa instalação à parte ali, por exemplo, o primeiro conceito do TDF é base fiscal. O TDF tem uma base fiscal íntegra, única, nativa e conectada ao RP. Para isso, né, para que a gente possa ter feito esse tipo de melhoria, né, para que a gente possa ter criado esse tipo de arquitetura, houve todo um investimento da SAP em conhecimento, em laboratório de coinovação, a gente teve que investir em pessoas com características específicas ou skills específicas fiscais para que a gente possa desenhar toda uma solução. Nós temos dentro da plataforma também, por exemplo, um repositório fiscal onde todos os arquivos de qualquer obrigação, eles ficam salvaguardados dentro da plataforma, né? Trabalhamos o conceito do BI fiscal, ou seja, eu posso ter o meu usuário focado ali no dia a dia, num requisito mais voltado para análise de eficiência tributária, planejamento fiscal, eu quero atender uma auditoria, eu quero atender uma fiscalização, eu quero fazer um estudo de mercado baseado em variáveis fiscais, ou seja, o meu dado fiscal está nascendo com mais qualidade, né? Está nascendo com mais inteligência fiscal por causa dessas melhorias que o TDF ativa lá no RP. Esse dado fiscal está indo para o TDF de uma forma mais nativa, mais com qualidade melhor, e sobrou mais tempo para o meu usuário, porque ele não precisa mais ficar corrigindo o dado no final do mês. Então, a gente trabalha outros conceitos dentro do próprio TDF, tá? Como o BI fiscal, por exemplo. O TDF ele foi criado muito em cima do programa SPED, então a gente tem todo um compliance de informação ali muito baseado nas regras do programa SPED, e nós temos todo um framework de mensageria preparado para trabalhar com os SPEDs mais atuais, né? Então nós temos hoje o E-Social, o E-Financeira e o REINF, que são SPEDs num formato diferente, não tem mais PVA, né? A comunicação ela é direto com as entidades via, né, web services. Então, esse framework de mensageria está pronto, já está funcionando há muito tempo, e conforme, né, o fisco ele for sendo criativo positivamente, né, ou seja, ele for transformando esses SPEDs mais antigos numa tecnologia nova, a gente vai incorporando dentro desse framework que a gente já tem dentro da plataforma. E o intuito, pessoal, é que do TDF, do nosso módulo fiscal, tudo isso se comunique com o governo, ou seja, é do TDF para o governo. Eu não tenho que extrair esse dado para outro lugar, eu não tenho que duplicar, eu não tenho que tirar essa informação da minha plataforma. Eu gerei as minhas obrigações, eu vou transferir elas para o governo. E aí, quando a gente fala gerar obrigações, a gente tem o terceiro componente, que é um componente tão importante quanto os demais, que é a possibilidade que o TDF dá de você ter parceiros fiscais de nicho, né, com tecnologia ou com inteligência tributária, trabalhando dentro da plataforma. Então, se você tem o seu TDF instalado dentro do seu RP, ou se você tem o TDF instalado num servidorzinho à parte aqui, você tem a possibilidade de ter esses add-ons fiscais, que é o que o Fabiano vai mostrar para vocês, um pouquinho do add-on da Engineering, né, com toda a inteligência e capacidade tributária que esse add-on tem. E qual que é a finalidade desse add-on? Primeiro, estar integrado de forma nativa com a nossa plataforma, ou seja, existe todo um processo de certificação, existe todo um processo de homologação pela SAP desse add-on, desse app criado, tá? Esse app, ele tem essa inteligência de poder atender as demais obrigações fiscais, os processos de apuração. Então, por exemplo, quando você tem esse add-on hoje instalado dentro do seu TDF, qual que é o intuito dele? Ele vai ler as informações da base fiscal do TDF, da plataforma fiscal, né, e vai, com esse dado que ele está interagindo, que ele está lendo, ele vai fazer as apurações, ele vai gerar os layouts das demais obrigações, e lógico, né? Como um software de nicho, ele tem toda uma inteligência tributária embutida, ou seja, não é só cálculo e geração de obrigação, tem toda uma validação, tem toda uma inteligência, tem todo um conhecimento fiscal que o parceiro coloca dentro desse add-on, tá? Então, o que a gente diz é que esse terceiro componente dentro da plataforma, ele é muito importante, porque ele eleva, né, a barra de tecnologia fiscal dentro da nossa plataforma fiscal como um todo. Não dava para descartar parceiro da plataforma, eu acho que, na minha opinião, foi uma decisão muito bem tomada pela SAP de manter, né, os nossos parceiros fiscais e manter esses softwares funcionando dentro da plataforma, porém, né, com uma inteligência tributária maior.
E aí, pessoal, para que vocês possam ter uma ideia de benefícios, hoje a nossa plataforma fiscal, o intuito dela é, por exemplo, né, melhorar a integridade dos dados fiscais com esses processos mais inteligentes. Então, a plataforma ela não se preocupa só com entregar a obrigação para o governo. A gente se preocupa com o dado desde quando ele está nascendo dentro do RP. Poxa, eu tenho uma plataforma fiscal da SAP e o RP também é da SAP, o mínimo que a SAP tem que garantir ali ou disponibilizar para o usuário são ferramentas para que a gente possa ter os processos mais inteligentes de uma forma fiscal dentro do nosso RP, tá? Com isso, né, vamos pensar o seguinte, os meus processos, os meus cadastros, eles estão nascendo com uma qualidade melhor, eles estão nascendo de uma forma correta, eu começo a aumentar a produtividade do meu time fiscal. Por quê? Porque eu vou tirar essa atividade ruim que o meu usuário hoje faz e vou colocar ele para fazer outras coisas. Ou seja, a minha empresa amanhã está pensando em fazer uma aquisição, né, expandir negócios, eu vou fazer um aumento de carga de trabalho do meu usuário. Se hoje ele já tiver um alto índice de produtividade, eu consigo fazer muito mais com menos, né? Então, por isso que eu comentei ali, qual que é o intuito, né? Fazer mais com menos e melhor, tá? E aí, pessoal, o terceiro pilar, né, que a gente coloca ali é melhorei processos, melhorei a produtividade do meu time, ele tá deixando de fazer atividade ruim e fazendo atividades mais proativas, invariavelmente eu vou reduzir o meu exposição fiscal ou vou aumentar o meu compliance. Ou seja, eu vou ter menos problema, eu vou ser mais proativo, eu vou estar analisando mais, eu vou estar sendo mais proativo. Então, o intuito da plataforma é trabalhar essa parte de exposição fiscal. E aí, um pouquinho do que o Fabiano comentou no passado, nos slides anteriores, era essa visão que muitas empresas têm da área fiscal, né? A área fiscal é uma área operacional, voltada só para a entrega de obrigações. Na verdade, a gente pode transformar isso, e o intuito é a gente transformar isso. Se eu colocar a ferramenta para o meu usuário chegar ali durante o mês e ele ser mais inteligente tributariamente, eu transformo a minha área fiscal de uma visão operacional para uma visão estratégica. Eu estou trabalhando o meu dado fiscal a favor da empresa. E a gente sabe hoje que essa salada fiscal que a gente tem aqui no Brasil, a gente consegue fazer algo melhor. Dá para fazer algo melhor. Então, só que isso demanda estudo. E para demandar estudo, eu preciso de tecnologia. E não só de tecnologia, eu preciso de tempo. Para que eu possa ter tempo para fazer isso, eu tenho que ter os meus processos, né? Eu tenho que ter uma ferramenta que me ajude de uma forma melhor, tá? E aí, o último ponto aqui de diferenciais da plataforma, né? É a gente sempre contar com o apoio especialista de parceiros fiscais, tá? Então, a Engineering é um dos nossos parceiros fiscais com esse tipo de experiência, né? Focada em nicho fiscal, que entra agregando conhecimento, agregando inteligência tributária dentro da nossa plataforma, ok? Falando em números, pessoal, para que vocês possam ter uma ideia, né, do que a gente está falando hoje, até o começo do mês passado, a gente tinha mais ou menos 214 clientes, né, que já adquiriram a plataforma fiscal da SAP. Ou seja, nós estamos falando que a plataforma ela tem de meia dúzia, 10, 20 clientes, a gente tem uma quantidade muito grande de clientes já utilizando a nossa plataforma, de diversas indústrias, diversos segmentos, diversos tamanhos, umas com pouca volumetria fiscal, outras com muita volumetria fiscal, menos complexas, mais complexas, enfim, a plataforma ela é muito robusta hoje para atender qualquer tipo de cliente, tá? E para vocês terem uma ideia, né, da importância da plataforma, nós pegamos aqui uma avaliação feita pela Forbes, né, onde a Forbes elegeu as 20 maiores empresas de capital aberto do Brasil em 2019, e dentre essas 20 empresas listadas pela Forbes, se a gente fizesse um depara com os clientes que já usam a nossa plataforma, 50% desses clientes, ou seja, 10 clientes dos 20, já têm a plataforma fiscal da SAP. Ou seja, nós estamos inseridos em clientes estratégicos, em clientes grandes, em clientes com volumetria, e hoje, com total certeza para vocês, eu consigo afirmar que a plataforma fiscal da SAP, ela não só melhora o dia a dia do usuário com relação à produtividade, a compliance fiscal, mas ela consegue trazer muitos outros benefícios. E é por isso que essa curva de adoção da plataforma, ela vem sempre crescendo ao longo de cada ano. Então, pessoal, fazer mais com menos, fazer melhor do que você faz hoje, você só consegue com tecnologia nova. Então, o que a SAP tem, e o que a Engineering tem, e o que o Fabiano vai mostrar para vocês nos slides seguintes, é tecnologia de ponta,
é como nós, né, como parceiros fiscais de vocês agora, conseguimos entregar para vocês mais tecnologia para que vocês possam melhorar o dia a dia de vocês. Pessoal, o Fabiano segue agora mostrando um pouquinho mais, né, do conceito desse add-on fiscal, né, da solução da engineering fiscal que roda nativamente dentro da nossa plataforma. Eu volto com vocês, junto com o Fabiano, no final, para que a gente possa aí discutir, conversar um pouquinho, tirar algumas dúvidas de vocês, tá bom? Pessoal, obrigado. Fabiano, é contigo. Legal, obrigado, Schmidt. Um ponto interessante, gente, é o que o Schmidt comentou. Existe, então, hoje uma plataforma fiscal SAP TDF que garante compliance, que garante governança, que existe uma única fonte de informações fiscais que ficam naquela plataforma. E o atendimento, que ele comentou que a plataforma foi feita com inteligência fiscal, com debruçado em cima de inteligência fiscal, olhando principalmente o conceito do SPED, porque é onde é o maior volume de informações que as empresas entregam para o fisco. E por que foi chamado, então, o parceiro fiscal do DPFisco? Nós somos uma das primeiras empresas, né? Porque a gente tinha que agregar ali atividades funcionais e agregar inteligência fiscal de uma ferramenta de nicho para isso. Só para vocês entenderem, o DPFisc não caiu na área fiscal por conta do TDF, tá? Então, eu vou contar um pouquinho da história do DPFisc para vocês poderem entender. Na verdade, nós viemos para cá em 2008, lembra que eu comentei com vocês da Engineering, e em 2009 nós lançamos a ferramenta fiscal dentro do SAP, né? Não era ainda o TDF, mas uma ferramenta fiscal dentro do SAP. Em 2014, final de 2013, a SAP convidou a gente para participar do estudo e do desenvolvimento do TDF, lá em São Leopoldo, lá no SAP. Então, em 2014, nós começamos da engenharia e a gente criou todos os nichos que se entrega. Então, quando ele fala que a plataforma TDF é uma visão fiscal de todo o seu processo no SAP, a nossa ferramenta está nativamente lá dentro para poder complementar essas informações fiscais dentro do SAP. Ok? Em 2015 foi o Knowlazy, que além dos impostos dentro da plataforma TDF, né, em 2015 foi o primeiro case. Em 2019, depois que o TDF estava lançado, a gente precisava melhorar isso, ou seja, para onde que o DPFisc vai, para onde que a área fiscal da engenharia estava indo. Então, a gente começou a verificar, inclusive foi muito interessante, porque foi através de um questionamento do nosso próprio presidente, que ele assistiu uma apresentação da Natura, onde ela viu os benesses que a Natura colheu com a plataforma, e ela falava, hoje eu gero SPED, eu gerava em tanto tempo, agora estou gerando em tanto tempo, tal. E aí o nosso presidente falou assim, tá, e aí? Por que ele continua apertando o botão para gerar? Né? Então, isso instigou a gente a movimentar a plataforma para poder automatizar e criar ali processos de inteligência e de automações dentro da ferramenta fiscal. Então, em 2019, nós criamos o Alfredo. O Alfredo é um robô fiscal, que eu vou comentar um pouco mais para frente, tá? Que começa que é plataforma de RPA, de robotização, e uma plataforma de inteligência artificial, com machine learning, para poder o robô aprender o processo fiscal e, com isso, ajudar as empresas nas suas análises. E dali nós vamos para o Tax Engineering em breve, ou seja, nós estamos indo com processo de melhorias, com melhorias estruturais e melhorias tecnológicas dentro da própria plataforma fiscal, porque gerar obrigação fiscal é commodity, ou seja, gerar a GIA, gerar uma apuração de CMS, gerar uma apuração de IPI, isso é commodity, isso é uma obrigação fiscal que todos têm que gerar. Agora, como se faz esse modelo tecnológico para isso, que plataforma que se usa, se falou do TDF, temos a CR, temos outras plataformas que se usam isso. Então, como se faz isso com serviço, como que se faz isso em cloud. Então, todos esses processos tecnológicos de você atender a legislação fiscal, a gente está indo para o caminho aí através do Tax Digital Engineering, tá? Esse é um pouco da nossa história. Bom, falando um pouco da plataforma, o que tem um grande diferencial? Quando o Schmidt comentou que existe lá uma base fiscal, que é o espelhamento, que não existe mais interface, de toda a informação que você gera no seu processo fiscal,
Você está falando ali que você está garantindo compliance, ou seja, você está garantindo que você está entregando ao fisco exatamente o seu processo criado. E uma outra questão que é muito importante que o Schmidt comentou, quando a gente fala de uma plataforma TDF, e com a ferramenta fiscal TDF, a gente não fala em trocar o software fiscal, a gente fala em mudança de paradigma de processo. Por isso que a SAP criou melhorias de processo, melhorias de controles, o CIAP. Então, quando você fala disso, você está falando não só de processos de mudança de ferramenta para atender uma obrigação fiscal, agora numa plataforma que é melhor, que é mais rápida, mas sim de uma mudança de paradigma de processo, tá ok? Então, quando a gente fala do DPFISC, a gente está aproveitando tudo isso. Então, uma solução que está desenvolvida nativamente lá, ou seja, a gente compartilha a arquitetura. Se você montar uma arquitetura, montar um desenho de landscape com a SAP para ter o TDF, com o DPFISC como addon, você não tem nenhum landscape adicional. Você continua com a mesma arquitetura. Nós estamos hoje presentes no COIO e estamos presentes desde o início do TDF, ou seja, nós temos um grande conhecimento e até ajudamos a SAP a desenvolver um pouco do TDF. E foi a primeira solução que entrou em produção olhando SPEDs, olhando atendimento a apurações nos seus âmbitos federais, estaduais e municipais e obrigações fiscais não SPEDs. Tá? Então, nós atendemos hoje na Natura não são mais 60, são mais de 71 obrigações que a gente entrega na Natura. Segundo ponto, hoje nós temos uma solução fiscal implementada, daqui a pouco eu vou falar dos cases, em maiores empresas do segmento, com grande volumetria, com grande capilaridade no Brasil, ou seja, ela atende em vários estados, em vários municípios brasileiros. Então, hoje nós temos uma solução madura, uma solução nativa no TDF, uma solução com capilaridade, já em produção em vários clientes, e uma solução, olhando o projeto, com especialistas, ou seja, especialistas em fiscal, que a gente já tinha, e especialistas em TDF, ou seja, já com grande capacidade, com grande entendimento do que é o TDF como ferramenta fiscal. E também temos um terceiro nicho, que é, na verdade, já temos um primeiro projeto fiscal, que eu vou comentar daqui a pouco, que já está com Landscape Full Cloud, que é o conceito agora da ferramenta estar toda na nuvem, ok? Então, esses são os grandes diferenciais da ferramenta DPFISC hoje no TDF. Então, é uma ferramenta nativa SAP, é uma ferramenta que está dentro da mesma arquitetura do SAP TDF, é uma ferramenta que já está presente em grandes clientes em produção, com capilaridade, com volumetria, com complexidade, e temos hoje uma equipe de especialistas de projeto para poder implementar isso para vocês. E já é a ferramenta que está sendo implementada no conceito Landscape Full Cloud, ok? Bom, quem são os nossos principais cases? Hoje nós temos mais de 10 empresas, 11 empresas que estão utilizando a ferramenta em TDF, eu citei alguns casos aqui, tá ok? Esses são alguns cases, tá? E quais foram os motivadores, ou seja, o que levou essas empresas a procurar SAP para ter o TDF e a procurar a ferramenta DPFISC como um addon do TDF. Quais foram os grandes motivadores? Primeiro, elas tinham um aumento de complexidade fiscal. O fisco solicitando cada vez com mais acuracidade e sempre muito perto das empresas, um Big Brother fiscal. Eles tinham um problema muito sério, que era a duplicação de base. Primeiro, por quê? Porque tinha uma arquitetura específica para ser fiscal. Segundo, que você com duas arquiteturas, você tem um grande risco de enviar para o fisco aquilo que você não gerou. Então, você tem um risco fiscal ali. Com isso, você pode ter um grande volume de correção, ou seja, com duas bases você tem eu falo o diabinho ali, né? Ou seja, temos que alterar a informação aqui porque está errado, em vez de alterar o processo, eu vou alterar a minha informação e eu tinha correções desses volumes. Eu tinha um problema em algumas empresas que elas estavam modificando o seu processo de negócio e a área fiscal / tecnologia era um impeditivo para isso. Aquilo que o Schmidt comentou. Quando você tem uma área que está operacionalmente saturada, quando você entra com um novo modelo de negócio ali, a área não consegue absorver. Então, existia um impeditivo às empresas a lançar novos modelos de negócio por conta da infraestrutura de tecnologia / fiscal dentro das empresas. Então, isso levou as empresas a procurar o que era de melhor na tecnologia, o que era de melhor para poder atender essas informações. E, consequentemente, melhorar a produtividade, ou seja, provar valor para as empresas. Né? Não ficar correndo atrás de relatório, não ficar correndo atrás de gerar informação, e sim analisar a informação. Deixar aquela informação mais fidedigna, deixar menos exposto a risco. Então, a atividade operacional dos usuários fiscais
melhora a sua produtividade. Ele passa a não ser mais operacional e passa a ser estratégico dentro da empresa. Quais foram os ganhos gerais que essas empresas tiveram? Quais foram os benefícios? Então, primeiro, reduziram absurdamente a sua exposição fiscal, aumentaram a produtividade do pessoal, né? Reduziram custos de TI, ou seja, com uma ferramenta que dá mais performance, com uma ferramenta que é nativa SAP, você tem uma ferramenta madura, uma ferramenta com estudo complexo, você tem ali a possibilidade de ter melhoria de processo, menos risco fiscal, menos custo de TI, você tem custo de TI até em atendimento. Depois eu vou mostrar um caso específico para isso, tá? Você tem a possibilidade, que nem eu comentei, você não troca a ferramenta fiscal, você melhora os seus processos, você traz os seus processos para standard. E aí, com isso, você melhora você não fica com uma ferramenta só sua, você fica com uma ferramenta de mercado. Ok? Você tem capacidade de absorver novos negócios e uma alta performance na geração de relatórios, no atendimento ao fisco, na geração de obrigações. E com isso, você não fica perdendo tempo ali esperando gerar a obrigação. Isso são benefícios padrão. O que, por exemplo, a Natura conseguiu de benefícios? Primeiro, a grande questão da Natura. A Natura tinha um volume absurdo de informações. Então, a performance dela melhorou absurdamente. Ela tinha SPEDs que demoravam 8 horas e meia para ser gerados de uma filial. O volume de notas era absurdo. Esse SPED passou a ser gerado em 20 minutos. Ele conseguia atender as intimações do fisco com maior velocidade, gerando as informações. Ele tinha, o seu pessoal começou a atender atividades mais nobres dentro da empresa. E um grande ganho que eles tiveram foi no suporte. Eles tinham um volume de chamados muito grande, problemas de atendimento, por conta do atendimento em si, não, mas por conta da própria tecnologia da ferramenta que eles utilizavam anteriormente. Então, com a melhora da ferramenta, com a melhora da tecnologia, eles melhoraram o suporte deles, ou seja, eles ganharam performance. E tudo isso aqui que eu estou falando reflete o quê? No bolso. Se você tem melhor performance, você mitiga riscos, se o seu atendimento de suporte é mais rápido, mais ágil, você tem uma melhoria de risco, você tem uma melhoria de financeira dentro desse processo, você tem um ROI ali para provar. No segundo caso da BASF, qual era o grande problema da BASF, o grande potencializador? Ele tinha uma ferramenta com landscape global, ela é uma grande parceira SAP globalmente, porque é alemã, e ela tinha uma ferramenta global que precisava, só que aí, como ela tinha uma ferramenta global, o atendimento fiscal ficava brasileiro aqui, então tinha uma ferramenta fora, com problemas de risco de compliance, com problemas de informações erradas. Então, o grande ganho que ela teve é que ela conseguiu uma ferramenta que fosse nativa e assim, pudesse provar valor tecnologicamente junto ao pessoal da Alemanha, mostrando, olha, é uma ferramenta da SAP, né, que é nativa, e esse processo dessa ferramenta mitigou riscos e um volume de exposição fiscal absurda que a BASF tinha. Isso foi um ganho específico da BASF. Isso melhorou o quê? O ROI da empresa, né? Um processo de ganho de capital e de melhoria fiscal dentro da empresa, gerando para ela um processo de dinheiro, que o fiscal antes não existia, o fiscal era ralo. Ok? A IRB, o caso da IRB, por exemplo, foi o primeiro processo de TDF em finance. E aonde está o ganho disso? As empresas, quando a gente fala de SPED, quando a gente fala de processos fiscais, elas são muito ligadas à indústria. Então, outros processos de negócio são impactados nesses processos. Ele tem que entregar a informação de uma obrigação que foi gerada pensando muito em indústria, não pensando no processo financeiro, não pensando em outros processos. Então, eles tinham muitas atividades manuais. As atividades manuais deles eram absurdas. E com o projeto TDF, junto com o DPFISC, nós conseguimos automatizar muitos processos, a apuração do PiscoFins com o bloco I. Então, nós apuramos e conseguimos automatizar processos dele. E isso deu ganho dele em governança e mitigação de risco em produtividade pessoal, gerando melhoria de dinheiro. E o caso da Pfizer, que eu comentei com você, qual foi a grande questão do processo? É que é um processo agora com landscape cloud, total cloud. Só que antes disso, lembra que o Schmidt comentou das melhorias de fiscais que o TDF dá, independente da ferramenta? Nós fizemos um processo anterior na Pfizer, que foi o processo de melhoria da origem. Ou seja, nós trouxemos para Back to Standard, nós fizemos vários processos, autodeterminação de IVA, que melhoraram a origem da informação da Pfizer para que o processo de implementação fiscal dela em cloud pudesse ser feito de uma maneira mais tranquila, tá? E nós temos mais um último caso, que é o caso da Nestlé, né? Que é o caso de uma empresa de grande volume, de uma empresa de complexidade fiscal absurda, o RP Global, tá? Que nós entramos em processo agora,
ok? Depois a gente pode comentar um pouco mais com vocês futuramente. Maravilha? Bom, nós falamos da ferramenta TDF nativa SAP, falamos do DBFISC. Então, para onde nós estamos indo agora? Então, por conta do processo de transformação digital, o que a gente podia melhorar na área fiscal olhando transformação digital? Quais são os grandes motes? Ou seja, gerar obrigação fiscal é commodity, que nem eu comentei. Então, o modo de gerar a obrigação, o modo da gente melhorar a análise em cima das informações fiscais. Então, nós criamos o robô que se chama Alfredo. O Alfredo, ele é processado em duas grandes pernas, ou seja, robotização e inteligência artificial através de machine learning, ok? Então, quando se fala em robotização, o que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, que eu posso automatizar através, por exemplo, de um calendário fiscal, que eu tenho lá, por exemplo, uma apuração de CMS que eu tenho que ser feita lá até o dia X do mês subsequente, essa apuração eu posso robotizar, ou seja, vamos falar de um processo de SPED fiscal como um todo, né? Então, aonde que eu posso automatizar? Quais são as atividades que você faz para gerar o seu SPED fiscal? Eu tenho que apurar ICMS, eu tenho que fazer os ajustes, eu tenho que gerar um relatório de notas para dar uma verificada, eu tenho que gerar o arquivo do SPED fiscal, eu tenho que abrir o PVA, mandar essa informação para o PVA, e o PVA me retorna a informação com um PDF, com as inconsistências. O que eu posso automatizar nisso? Praticamente tudo. Ou seja, eu posso, durante a noite, apurar o ICMS, gerar o SPED fiscal, enviar para o fisco através do PVA, retornar o PDF, e ainda eu posso estruturar esse PDF para que você receba essa informação de uma maneira mais estruturada, tipo, por advertência, por erro, os erros que são mais relevantes, menos relevantes, você monta a sua. Então, quando você chegar de manhã, você vai fazer simplesmente a análise. Então, você automatiza processos sem valor agregado, ou seja, apertar botão para gerar informação, você não precisa fazer. Outro ganho com o RPA que dá, tem algumas empresas que possuem algumas filiais ou algumas empresas que estão lá inativas, que não têm nenhum tipo de informação, mas precisam gerar essa obrigação. Então, todo dia tem que ter uma pessoa lá gerando. Nós tivemos um caso específico que tinha uma empresa lá que tinha 40 CNPJs que não estavam sem movimentação, que elas não conseguiam fechar ainda aquela empresa. Então, eu tinha que gerar 40 arquivos de SPED de contribuições, 40 arquivos de SPED fiscal. Ou seja, você pode automatizar esse processo que não tem valor agregado nenhum. Além disso, você tem a segunda perna do processo, que é o machine learning ou inteligência artificial. Ou seja, a ferramenta aprende com você e consegue, depois, no segundo momento, analisar as suas informações com base no seu processo. Porque você concorda comigo que quando você vai e faz uma alteração de um CST, de um item, por exemplo, porque estava errado, porque aquele CST não pode ser com aquele CFLP, você está ali inserindo uma informação fiscal e uma inteligência fiscal dentro do seu processo. E a ferramenta vai absorvendo isso. Então, ela vai, num primeiro momento, com base nessa informação, ela pode analisar aquele volume de notas que você tem e dar a informação do potencial daquela nota estar errada. Um segundo passo é o que pode estar errado naquela nota. E um terceiro passo, que aí é um roadmap que nós estamos montando mais para frente, que é um pouco mais complexo, é predizer. Ou seja, essa nota tem potencial de estar errado, o errado pode estar aqui, e em vez de CST ser 56, ser 60. Ou seja, ela consegue te auxiliar nos processos de análise fiscal, só que não é porque eu conheço a ferramenta, eu conheço a legislação, não é isso. Na verdade, é aprender o processo e fazer uma análise fiscal, aprendendo o processo com o processo. Por quê? Porque a gente sabe que entendimentos de processo no Brasil são muito amplos, são muito antagônicos. Então, a ferramenta vai aprender com o seu processo e vai ajudar a analisar com o que ela aprendeu do seu próprio processo. Então, o conceito de machine learning aí é muito ativo, ok? Com isso, você melhora o seu tempo, ou seja, você tem melhorias de tempo, melhorias de otimização de recursos por conta desses processos. Maravilha? Bom, legal. A gente falou de Alfredo, a gente falou de TDF, a gente falou de DBFISC no TDF, a gente falou de inteligência artificial, a gente falou de machine learning. Tá, e aí você sai dessa webinar aqui e fala assim, tá, legal, muito interessante, muitas ferramentas, muitos conhecimentos. Por onde eu começo? Por onde eu começo? O que eu faço primeiro? Então, o pessoal da Engenheiro, com conta disso, a gente tinha uma área de Tax Consulting, uma área de consulting, que nós transformamos para Tax Consulting, que é
participar junto com você de uma jornada, como que você consegue participar de uma jornada fiscal com 3 grandes processos. O processo de entender, ou seja, qual é o seu nível de maturidade, o que você está usando, quais as suas necessidades de negócio, qual é o seu modelo de apuração, quais são os seus processos, o que você faz isso, entender o seu processo. Para um segundo momento, definir um roadmap de ação. Então, esse roadmap pode ser definido, no primeiro momento, melhorando seu processo, ou melhorando sua tecnologia, ou trocando ferramenta. Você tem N processos. Então, a gente entende o processo, define um roadmap de melhorias que vai fazer você melhorar o seu processo, e aí o que vai primeiro, o que vai depois, né? o que é de curto prazo, o que é de longo prazo, isso vai ser definido de acordo com o entendimento do seu processo, e te ajuda a fazer isso. E depois, podemos até no segundo momento, no terceiro momento, porque a gente tem equipes para isso, materializar esse processo. Então, o que eu estou falando? Olha, vamos entender o seu processo fiscal. Você tem processos assim, você tem ferramenta assado, você faz desse jeito, você tem esse framework, você tem um negócio que necessita disso, legal. Entendemos isso? Vamos definir, olha, dentro do que a gente entendeu do seu processo, nós vamos definir o seguinte. O seu roadmap vai ser, primeiro você vai ter que mudar o seu processo assim, primeiro você tem que mudar a sua origem assado, você tem que instalar o TDF, você tem que instalar o DPFIS, que vai mudar a ferramenta. Isso, e nós criamos para você um roadmap. Com esse roadmap, você consegue até definir estratégias de negócio e processos que criam um business plan dentro da sua empresa, ou seja, você consegue provar valor dentro da sua jornada fiscal, ok? E depois, num terceiro momento, eu posso te ajudar a materializar isso. Por exemplo, você fala, vou ter que mudar um processo meu no SAP. Eu tenho pessoas, eu tenho consultoria SAP, né? Eu posso te ajudar. Agora eu vou trocar para o TDF, por conta que nesse processo agora eu tenho que melhorar minha arquitetura tecnológica, melhorar meu framework fiscal. Eu tenho pessoas que conseguem implementar o TDF, tem o DPFIS dentro do TDF. Então, eu consigo entender, definir e materializar essas mudanças fiscais necessárias para você ter um processo de jornada fiscal para transformação digital. Ok? Entendido, gente? Legal. Vamos lá, depois a gente vai ter um período de interação. Então, eu queria mostrar para vocês, assim, um pouquinho da ferramenta, né? Eu fiz aqui uma ferramenta, um processo de demo, para vocês poderem entender um pouco da ferramenta em si, ok? Bom, essa é a carinha da ferramenta, tá? Então, é uma ferramenta em web, onde você tem a carinha inicial dela aqui, e aqui todas as suas funcionalidades, ajustes, apurações, gerações de arquivos, benefícios fiscais, notas fiscais, relatórios e tudo mais. Só que você fala, como é que eu posso... Você tem um processo aí que você pode controlar o acesso. Então, o que eu quero saber de ICMS? Eu posso gerar uma apuração, gerar um relatório. E de PIS e COFINS? Eu posso gerar uma contabilização, um relatório, uma apuração. Então, você pode aqui filtrar por processo ou por atividade. Eu posso gerar relatórios, aí tem vários. Eu quero DIF, eu quero GIA, né, onde tem as GIAs, GIA do Rio Grande do Sul, GIA de São Paulo, GST. Eu tenho DCTF, então eu tenho Ciscoserv. Então, você consegue filtrar e pesquisar os seus processos por aqui. Dentro dessa aba principal aqui também, além do calendário, que daqui a pouco eu vou entrar com vocês, eu posso ter aqui um relatório de resumo de impostos, ou seja, mostrando as suas últimas apurações, o que se apurou federais, estaduais, municipais, ou só federais, ou só estaduais. Eu tenho uma ferramenta de validação de nota fiscal, ou seja, eu antecipo o que o PVA faz, eu apresento para você os erros que aconteceram e a quantidade de notas que tiveram esses erros. Ok? Então, eu tenho aqui as mensagens dos erros. Tá? E depois eu tenho um filtro também de erro, quantos erros teve a empresa, quantos erros teve por filial, e também um feed de notícias / evolução da ferramenta que você vai receber dentro do processo da ferramenta. Maravilha? Dentro do calendário fiscal, eu tenho um controle total de entregas. Então, você tem um controle de que obrigação, quem entrega, qual período, qual vencimento, quem é o executor, e se você entregou, se você não entregou, como é que está o seu processo. Dentro da entrega, você pode ter o controle total aqui do que foi entregue, quando foi entregue e se foi retificado. Então, você tem um processo de calendário aqui, onde você fala assim, eu gerei a GIA, eu já entreguei tal dia, eu retifiquei tal dia, quando for retificado eu venho aqui, gero a informação. Tudo isso aqui é o processo de calendário, que lembra do robô? Pode ser utilizado pelo robô. Aqui, quando você não entregou, precisa entregar o projeto, então como é que está? Então, se está atrasado, se não está atrasado, ele consegue emitir alerta sobre isso. Então, ele controla toda a sua entrega, ele controla como foi a sua entrega, se tiver revisão e tudo mais. Além disso, eu tenho aqui dentro dos processos o Alfredo.
né? Além de relatórios, gerenciais, relatórios, eu tenho o Alfredo. O que o Alfredo faz aqui, por exemplo? Eu posso filtrar aqui uma empresa e uma filial com a relação de notas de entrada, por exemplo, de um período, né? Bom, vou pegar aqui uma empresa e uma filial de um período e vou falar assim, Alfredo, eu quero que você me dê, com base no que você aprendeu, qual é as notas com possibilidade de estar erradas, com 90%, com 80%, com 50%. Eu vou colocar aqui com próximo a 90%, 89% alguma coisa, aqui deu 90, mas deu 89 alguma coisa. E aí eu filtro e me dá esse relatório. Olha, é o seguinte, ó, dado que eu aprendi, a possibilidade dessa nota estar errada é de 98%. Como que ele pegou isso? Dado que você fez, dado que ele aprendeu, ele percebeu que quando essa nota está com esse CST aqui, então você tem todas as notas com a possibilidade daquela nota ser errada. E depois você pode entrar aqui e verificar a nota em si e ir lá fazer o processo de correção. Eu só dei uma leve introdução da ferramenta para vocês poderem entender, porque gerar obrigação é commodity. Então, eu mostrei só a questão mais da carinha da ferramenta, e depois, quem tiver mais interesse nesses processos, a gente pode fazer um fórum específico para apuração de CMS, apuração de PiscoFins, relatórios, validação de notas, etc. Ok? Maravilha?